Olá, sejam bem-vindos ao canal. Deixe seu like, e se ainda não é inscrito se inscreva. E ative o sininho para receber novos vídeos. E espero que goste da história a seguir e comente abaixo o que achou. Um beijo e vamos lá! O apartamento cheirava a almôndegas queimadas e silêncio. Carmen, de 29 anos, olhou para o prato do marido, Henrique, de 34, quase intocado. Ele nem tinha percebido o jantar carbonizado, absorto na tela do celular, rolando feeds intermináveis com os olhos vidrados. Seus longos dedos empurraram um fio de cabelo para trás da orelha, um gesto que antes fazia ele largar tudo para beijar seu pescoço. Agora, nenhum olhar. 6 anos de casamento, e aquele homem que a levava para dançar na sala, e a cobria de carinhos havia se transformado num estranho cansado. A beleza escultural de Carmen, seus seios fartos e o sorriso que outrora era tão radiante, pareciam invisíveis para ele. A solidão dentro daquele lar de classe média, era mais fria do que o piso de cerâmica sob seus pés descalços. Naquela noite, deitada ao lado do corpo distante do marido, ela sussurrou para o escuro: "Eu só queria me sentir amada." O som da respiração pesada dele foi a única resposta. No dia seguinte, a campainha tocou. Era seu João, 60 anos, viúvo, pai de Henrique. Ele chegava para uma visita de uma semana, seus olhos cansados mas gentis, iluminando-se ao ver a nora. Ele notou tudo: o aperto rápido e sem calor entre o casal, a ausência de conversa à mesa, a maneira como Carmen se encolhia sobre si mesma. Henrique tratou a visita do pai com uma pressa irritada, inventando compromissos de trabalho para se ausentar. Seu João, com as mãos calejadas de uma vida de trabalho, ajudou Carmen a lavar a louça, seu perfume suave de sabão em barco, contrastando com o vazio que ela sentia. Ele elogiou o café que ela fez, notou a tristeza por trás daquele sorriso encantador. E uma semente de preocupação, e algo mais, começou a brotar em seu peito. A tensão no ar era palpável. Durante o jantar, Henrique reclamou do trabalho, ignorando os olhares suplicantes de Carmen, por um pouco de atenção. Seu João observava, calado, sua expressão séria. Mais tarde, ele tentou falar com o filho na varanda. "Henrique, um casamento é como uma planta, precisa de cuidado", disse, com sua voz rouca ecoando baixo. Mas Henrique cortou a conversa com um gesto brusco. "Não é da sua conta, pai. São coisas da vida." A rejeição do filho foi um golpe duro. Seu João viu Carmen na cozinha, enxugando uma lágrima furtiva, e seu coração apertou. Ele não poderia consertar o filho, mas talvez pudesse oferecer algum conforto àquela mulher, tão evidentemente carente. O que ele não sabia era até onde aquele conforto poderia levá-los. A semana prometia ser longa. Com Henrique ausente o dia todo, Carmen e seu João ficaram sozinhos no apartamento. Ele cozinhava para ela, contava histórias do passado, e a fazia rir de verdade pela primeira vez em meses. Sua presença era calmante, sólida. Carmen começou a procurar por aquela companhia, sentindo uma pontada de culpa ao notar como seus olhos a seguiam, cheios de uma admiração que ela tanto desejava do marido. A atração proibida começava a se alimentar da solidão de ambos. Naquela tarde, ele a elogiou ao vê-la usando um vestido azul que destacava seus olhos. O comentário simples fez seu coração acelerar de uma forma que ela já não lembrava ser possível. O perigo morava não na discórdia, mas na doce e perigosa gentileza. Uma tarde, Carmen decidiu tirar alguns livros de uma prateleira alta. Na ponta dos pés, seu vestido subiu levemente, revelando a curva suave de suas panturrilhas. Ela mal conseguiu alcançar. "Deixa que eu te ajudo", a voz de seu João soou logo atrás dela, mais próxima e mais grave do que o normal. Ele se aproximou, e ela pôde sentir o calor do corpo dele nas suas costas, o cheiro limpo de seu colônia barata misturado com o aroma do café que tinham tomado juntos. Suas mãos, ásperas de anos de labuta, envolveram as dela para pegar o livro, e aquele toque breve, inocente mas intencional, enviou um choque elétrico por todo o seu corpo. Ele ficou parado por um segundo a mais do que o necessário, e a nuca de Carmen ardeu sob seu olhar. Ela se afastou rapidamente, o rosto corado,
fingindo reorganizar os livros com dedos trêmulos. Obrigada, sussurrou, sem coragem de virar-se. Ele respondeu com um simples disponha, mas a atmosfera no quarto tinha mudado. O ar estava carregado de um desejo não dito, pesado e doce como mel. Dali em diante, cada olhar, cada acidental esbarrão de mãos, ao passar o sal durante o jantar, cada risada compartilhada no sofá enquanto assistiam a um programa de TV, era um fio que tecia uma teia invisível ao redor deles. Carmen sabia que estava caminhando na beira de um precipício, mas a queda parecia terrivelmente tentadora. Henrique, cego para a tensão que construía, sob seu próprio teto, comentou que precisaria trabalhar no sábado. Vou ficar o dia todo fora. Você e meu pai se viram aí, disse, mastigando sem cerimônia. Carmen e seu João trocaram um olhar rápido, um relance que durou menos de um segundo, mas que carregou um universo de possibilidades proibidas. A culpa bateu no peito de Carmen, mas foi imediatamente sufocada por uma onda de antecipação. O apartamento, antes uma prisão de tédio, agora parecia um palco, prestes a receber uma peça perigosa e excitante. Na noite anterior ao fim de semana, Carmen não conseguiu dormir. Ela ouvia a respiração regular de Henrique, através da parede, o ruído baixo da TV no quarto de visitas. Ela se perguntou o que seu João estaria pensando. Será que ele também estava acordado, lutando contra os mesmos desejos errados? Ela se levantou e foi à cozinha beber água, seu roupão de seda agarrando-se suavemente ao seu corpo. Ao voltar, parou diante da porta do quarto dele, fechada. Sua mão trêmula quase tocou a maçaneta. Quase. Ela recuou, o coração batendo forte no peito. O sábado traria a tentação para bem dentro de casa, sem escapatória. O que aconteceria quando eles ficassem sozinhos, sem a possibilidade de interrupção? O sábado amanheceu ensolarado. Henrique saiu cedo, com um breve aceno. A porta se fechou, e o silêncio no apartamento foi diferente. Era um silêncio expectante, vibrante. Carmen vestiu uns shorts jeans e uma camiseta justa, seus pés descalços sobre o piso frio. Seu João já estava na varanda, olhando a rua, vestindo uma camisa simples que cheirava a vento e limpeza. Ele se virou e sorriu para ela, um sorriso que chegava aos olhos, criando pequenas rugas em seus cantos. Bom dia, minha querida. Dormiu bem? A pergunta soou inocente, mas o olhar era intenso. Eles decidiram fazer um almoço juntos. A cozinha pequena forçava a proximidade. Ele cortava legumes com suas mãos experientes enquanto ela mexia uma panela no fogão. Seus braços se roçavam, seus corpos se encontravam ao se virarem. O rádio tocava uma antiga canção de amor, preenchendo o espaço com um romantismo que era quase uma provocação. Ele se aproximou para pegar o sal, e seu corpo ficou colado nas suas costas por um instante que pareceu uma eternidade. Carmen prendeu a respiração. Ela podia sentir a textura de sua camisa contra seu braço, o calor emanando dele. O desejo, tão tempo reprimido, ameaçou explodir. Preciso pegar algo no quarto, ela disse, com a voz falhando. Ele apenas assentiu, seus olhos escuros seguindo cada um de seus movimentos enquanto ela saía da cozinha, sentindo suas pernas fracas. No corredor, ela se apoiou na parede, tentando se acalmar. A atração era forte demais, errada demais, mas era a única coisa real que ela sentia há meses. Ela ouviu seus passos se aproximando. Ele parou à sua frente, seu olhar sério. Carmen, ele sussurrou, seu nome saindo como uma prece em seus lábios. Ele ergueu uma mão e, com as costas dos dedos, acariciou suavemente sua bochecha. O toque foi áspero e ao mesmo tempo incrivelmente macio, cheio de uma reverência que a fez derreter por dentro. Ela não se afastou. Ficou parada, fechando os olhos, afundando naquele carinho proibido. A barreira moral, que ela tanto tentará construir, desmoronou naquele simples toque. Ele se inclinou, lentamente, dando-lhe todo o tempo do mundo para recuar. Ela não recuou. Quando seus lábios estiveram a 1 centímetro dos dela, ela pôde sentir seu hálito quente, cheio de promessas.
O som do seu próprio sangue correndo nas veias era um rugido em seus ouvidos. O gancho estava armado. O beijo aconteceria? Um simples toque de lábios seria o ponto de não retorno, o início de uma traição, que mudaria tudo para sempre. O beijo não veio. Não ainda. O som estridente do telefone fixo na sala cortou o ar como uma faca. Carmen abriu os olhos, assustada, como se tivesse sido pega. Seu João recuou um passo, seus olhos ainda presos nela, cheios de uma mistura de desejo e arrependimento. Ele foi atender. Era Henrique, avisando que almoçaria fora. A normalidade da ligação foi um balde de água fria, na realidade paralela que eles quase haviam criado. Carmen fugiu para o quarto, trancando a porta, seu coração batendo como um tambor. Ela se olhou no espelho, vendo uma mulher confusa, culpada, mas viva. Tão viva. O almoço foi um affaire silencioso. A tensão sexual dava lugar a uma tensão nervosa. Eles comiam sem olhar um para o outro, cada um mergulhado em seus pensamentos conflitantes. A atração estava lá, inegável, mas agora a realidade dos seus atos pesava sobre eles. Ele era seu sogro. Ela era uma mulher casada. O que estavam prestes a fazer era uma traição dupla. Após lavar a louça, seu João se aproximou dela na sala. Carmen, talvez eu deva ir embora amanhã. Isto não está certo. Sua voz estava carregada de dor. A ideia de perdê-lo, de voltar àquela vida cinzenta com Henrique, a apavorou mais do que a culpa. Não, a palavra saiu antes que ela pudesse pensar. Por favor, não vá. Ela olhou para ele, e suas vulnerabilidades estavam totalmente expostas. Ele viu o desespero nela, a solidão profunda, e aquele foi o seu colapso final. Ele fechou a distância entre eles e, desta vez, não havia hesitação. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que não era de furor, mas de pura, crua necessidade. Era o beijo de um homem que há muito tempo não beijava ninguém, e o beijo de uma mulher que há muito tempo não era beijada daquela maneira. Seus lábios eram mais firmes que os do marido, sua barba por fazer roçou suavemente sua pele, causando um arrepio delicioso. Ela se entregou ao beijo, suas mãos se agarrando aos seus ombros fortes através da camisa. O mundo exterior desapareceu. Não existia Henrique, não existiam regras, existia apenas aquele momento, aquele sabor de café e desejo compartilhado. Quando se separaram para respirar, estavam ambos ofegantes. Os olhos dele procuravam os dela, buscando permissão para continuar. O olhar de Carmen, embora cheio de lágrimas, não era de negação. Era de rendição. A linha havia sido cruzada. O que viria a seguir seria inevitável, e ambos sabiam que não haveria volta. O apartamento silencioso era agora cúmplice do seu segredo. Sem trocar palavras, levados por uma força maior que sua razão, ele a levou em seus braços. Seu João carregou Carmen até o seu quarto, aquele mesmo quarto de visitas que cheirava a limpeza e a ele. A porta se fechou suavemente, isolando-os do resto do mundo. A luz do entardecer entrava pela janela, pintando tudo com um tom dourado e quente. Ele a deitou na cama com uma delicadeza que a fez sentir preciosa, como uma porcelana rara. Seus olhos nunca deixaram os dela, perguntando, confirmando, assegurando. Ele a beijou novamente, desta vez com mais confiança, suas mãos viajando por seu corpo como um explorador, redescobrindo uma terra sagrada. Toques suaves, cheios de admiração, percorreram sua cintura, a curva de seu quadril, a lateral de seu seio por cima da camiseta. Cada toque era uma promessa, cada carícia acendia um fogo novo em sua pele. Ele sussurrava em seu ouvido: "Você é tão linda, há tanto tempo que não vejo uma mulher como você." As palavras, simples e verdadeiras, foram mais poderosas do que qualquer poesia para Carmen. Ela era vista. Com paciência e uma reverência que a comoveu profundamente, ele a despiu, não com a pressa de um amante jovem, mas com a devoção de um homem que entendia o valor do momento. Ele apreciou cada centímetro de seu corpo revelado, seus olhos escurecendo de desejo. Sua pele macia contrastava com as palmas de suas mãos ásperas, uma combinação que a levou à loucura.
Ele beijou seu pescoço, seus ombros, a curva dos seus seios, murmurando elogios, que eram como bálsamo para sua alma ferida. Carmen arqueou sob seu toque, entregando-se totalmente, esquecendo-se de tudo, exceto daquela sensação de ser finalmente, intensamente, desejada. Ela o ajudou a tirar sua camisa, seus dedos trêmulos explorando o torso mais velho, marcado pelo tempo e pelo trabalho, mais sólido e real. Ele não era o corpo perfeito de um jovem, mas era autêntico, e naquele momento, era tudo o que ela queria. A conexão entre eles ia muito além do físico, era uma fusão de duas solidões que finalmente se encontravam. A música distante de um vizinho parecia marcar o ritmo lento e sensual dos seus corpos se descobrindo. O ar estava pesado com o perfume dela, o cheiro dele e o doce aroma do desejo realizado. O grande segredo estava prestes a ser consumido, e Carmen estava pronta para abraçá-lo por completo. A tarde inteira se dissolveu em um sonho dourado. Foram horas de exploração lenta, e carinhos profundos, onde o tempo perdeu todo o significado. Seu João conhecia o corpo de uma mulher, sabia como tocar, onde beijar, como fazer ela se sentir a criatura mais desejada do planeta. Para Carmen, foi uma redescoberta de si mesma. Cada beijo, cada toque, cada sussurro era um remédio para a ferida aberta de sua autoestima. Ele a fez sentir-se poderosa em sua feminilidade, amada em sua vulnerabilidade. Era uma intimidade que ela nem sabia ser possível, cheia de fogo contido, e uma doçura devastadora. Ele a amou com uma paixão contida que a surpreendeu. Era uma força controlada, uma entrega mútua que falava mais do que 1000 palavras. Não havia pressa, apenas a profunda e comovente celebração de se encontrar. Os sons suaves da tarde, o zumbido de um inseto fora da janela, o tilintar distante de um sino de igreja, os gemidos abafados e os sussurros ofegantes, compuseram a trilha sonora do seu adultério. A cama rangeu suavemente, um som que para eles era como música, mas que para o mundo exterior seria um segredo perigoso. Em certo momento, ele parou, apenas segurando seu rosto entre suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. "Você é incrível, Carmen", ele disse, sua voz grave e cheia de emoção. E naquele olhar, ela não viu apenas desejo, viu gratidão, viu admiração, viu um reflexo da mulher forte e sensual que ela era, mas que havia se perdido. As lágrimas escorreram silenciosamente pelo seu rosto, mas eram lágrimas de cura, de libertação. Ela beijou novamente, saboreando o gosto salgado de suas próprias lágrimas misturado ao sabor dele. Era a prova de que aquilo era real. Finalmente, exaustos e completamente unidos, eles ficaram deitados entrelaçados, sob o manto do entardecer. A pele dele colada na sua, quente e úmida. Sua respiração aos poucos foi se acalmando, sincronizando. Ele traçava círculos lentos em seu ombro, numa carícia pós-amor que era mais íntima do que tudo o que vieram antes. Carmen fechou os olhos, sentindo uma paz profunda, uma plenitude que há anos não experimentava. Ela era uma mulher de novo. Desejada. Amada. Mas o mundo lá fora não tinha parado. O som da chave girando na porta da frente ecoou pelo apartamento como um tiro. Henrique tinha chegado mais cedo. O sangue gelou nas veias de Carmen. Os corpos deles se separaram, num movimento de pânico instantâneo. Os olhos de seu João, antes cheios de ternura, se arregalaram de terror. O som dos passos de Henrique no corredor era como um tambor anunciando seu julgamento. "Carmen? Pai? Onde vocês estão?" A voz do marido soou distante, vinda da cozinha. Eles ouviram a geladeira abrir e fechar. Ele não tinha vindo direto para os quartos. Havia uma chance. Um milagre. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, seu João saiu da cama, pegou suas roupas espalhadas pelo chão, e as levou para o banheiro anexo ao quarto, fechando a porta sem fazer barulho. Carmen, com o coração batendo tão forte, que temia que Henrique pudesse ouvir, vestiu seu roupão de seda às pressas, tentando alisar o cabelo despenteado, apagando qualquer evidência do paraíso proibido. A cama estava uma bagunça, os lençóis revirados contavam a história, que ela precisava desesperadamente esconder. Ela saiu do quarto,
fechando a porta atrás de si, e encontrou Henrique na sala, vasculhando uma gaveta. Oi. Chegou cedo, ela disse, forçando uma naturalidade, que soou falsa em seus próprios ouvidos. Ele se virou, parecendo cansado e distraído. O trabalho cancelou. Onde está meu pai? No banheiro dele, acho. Ele não estava se sentindo muito bem, disse que ia deitar um pouco. A mentira saiu facilmente, mas queimou sua língua. Henrique apenas assentiu, absolutamente alheio. Tá certo. Vou tomar um banho. Enquanto ele se dirigia ao banheiro do casal, a porta do banheiro do quarto de visita se abriu 1 centímetro. O olhar de seu João encontrou o de Carmen. Nele, ela viu o mesmo pavor, a mesma culpa esmagadora, mas também um lampejo, da intensa conexão que haviam compartilhado. Aquele segredo agora os unia de uma forma perversa e indelével. Ele fechou a porta novamente, silenciosamente. O perigo tinha passado, por enquanto. Mas a realidade havia invadido seu frágil paraíso com toda a sua força brutal. Eles haviam conseguido o que queriam, mas agora teriam que enfrentar as consequências. Como eles agiriam um com o outro daqui para frente, sob o mesmo teto que Henrique? A noite foi a mais longa da vida de Carmen. O jantar foi um exercício de atuação. Ela mal conseguia olhar para seu João, que mantinha a cabeça baixa, concentrado no seu prato. Henrique, felizmente ou infelizmente, continuava mergulhado em seu próprio mundo, comentando sobre um problema no trabalho. Cada palavra soava como um ruído distante para Carmen. Ela ainda sentia o calor das mãos de seu João em sua pele, o gosto de seus beijos. A memória era doce, mas o presente era amargo como absinto. A culpa a consumia por dentro, mas uma parte dela, a parte que se sentiu viva naquela tarde, não se arrependia. Na manhã seguinte, seu João anunciou que partiria mais cedo. Acho melhor eu voltar para casa. Já estou há bastante tempo aqui, disse ele, evitando o olhar de ambos. Henrique estranhou a pressa, mas não insistiu. Tudo bem, pai. Te levo até a rodoviária. Carmen sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela ajudou a fazer as malas em silêncio, suas mãos quase se tocando ao dobrar uma camisa, um contato que agora era carregado de um significado monumental e trágico. O apartamento que tinha sido seu palácio de prazer, agora parecia uma cela de condenação. Na hora da despedida, à porta do apartamento, Henrique já estava no carro buzinando. Seu João estendeu a mão para Carmen, um gesto formal e doloroso. Obrigado por tudo, minha filha. A palavra filha caiu como uma punhalada. Mas ao apertar sua mão, ele deslizou um pequeno papel dobrado em sua palma. Seus dedos pressionaram os dela por uma fração de segundo a mais, e em seus olhos, ela leu um desculpe e um obrigado misturados. Ele virou-se e foi embora, seus passos ecoando no corredor. A porta se fechou. Carmen ficou sozinha no silêncio esmagador do apartamento. Suas mãos trêmulas abriram o papel nele, escrito com uma letra firme, estava apenas um número de telefone. Nada mais. Nenhuma palavra de amor, nenhuma promessa impossível. Apenas uma linha direta para o segredo deles. Ela segurou o papel contra o peito, uma tempestade de emoções assolando. Ela tinha recuperado sua feminilidade, mas perdeu sua inocência. O casamento com Henrique estava irremediavelmente quebrado, mas o futuro era um território assustador e desconhecido. Ela olhou pela janela e viu o carro sumir na curva. A pergunta que pairou no ar era a mais assustadora de todas: e agora? O que ela faria com aquele número? A história deles tinha acabado, ou estava apenas começando? E essa história termina aqui. Comente abaixo se quer a segunda parte. Obrigado por assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo.